Olá, aqui fala professor Paulo Freitas e estamos aqui hoje para tratar da nossa aula de Direito Civil, Negócio Jurídico. O tema da aula de hoje vai ser o estado de perigo, lesão, simulação e fraude. Opa, passou rápido aqui, né? Fraude contra credores. São vícios do consentimento e vícios sociais, né? Situações que nós estamos expostos aí diariamente e precisamos aí tratar nesta temática, né? Até de validação do atos e negócios jurídicos. Vamos lá então. Temos aqui uma situação do nosso cotidiano que foi retratada aqui no material apenas para contextualizar e nos auxiliar a entender como seria a aplicação desse instituto. Nós passamos por diversas situações que podem ser perigosas, tanto para nós mesmos quanto para nossos familiares e amigos, não é mesmo? Ficamos doentes, passamos por problemas financeiros graves, somos vitimados por golpistas, sofremos com a inadimplência, entre outras hipóteses. Fato é, né, que nós estamos aqui gravando uma web aula, né, no momento aí de quarentena. Então, nesse sentido, a gente consegue perceber quantas coisas no dia a dia nos influenciam e nos levam a tomar algumas atitudes. Então, para cada situação específica, pode ser que os negócios jurídicos que a gente realiza passem a apresentar algum defeito, em razão de algum fator alheio à nossa intenção. Não declaramos talvez a nossa vontade de maneira totalmente livre. E mais, pode ser que alguns negócios sejam realizados com o intuito de prejudicar terceiros, seja para não pagar uma dívida ou quem sabe até para esconder bens de uma partilha, como é o caso do divórcio, por exemplo, né? Tomar cuidado aí, né? Numa aplicação, pegando um exemplo aqui para que vocês possam pensar, refletir e ao final me trazer uma resposta, né? Considerando-se que Guilherme, endividado e praticamente obrigado a vender o seu único imóvel para salvar a vida de seu filho, que necessitava de urgente e custoso tratamento médico, bem como toda a penúria financeira vivenciada pelo pai de família, veio até você, que é o advogado de Guilherme, né? Analisar uma situação como essa para entender se teria ocorrido algum tipo de vício do consentimento ou vício de ordem social no negócio jurídico celebrado da venda desse referido imóvel, né? Que foi aí lançado no mercado por um valor consideravelmente baixo. Se a sua resposta é positiva e você, analisando esse ato, entende que sim, houve um vício, de que forma você justificaria a ocorrência desse vício, relacionando-o com os respectivos requisitos existentes, né, no nosso ordenamento jurídico sobre o tema? Como você faria isso analisando de acordo com o Código Civil? E ainda, como algo terá que ser feito para ajudar o Guilherme, você, na condição de advogado, entende que seria pertinente o ajuizamento de qual tipo de ação? Qual seria o seu prazo para pleitear esta referida anulação? E além disso, por quais razões esse vício constatado é diferente dos demais que estão constantes no Código Civil? Já sabe qual é a resposta? Bom, antes de adentrar no mérito, vamos recordar um pouquinho sobre os vícios que nós já tratamos em aulas anteriores, né? Temos aqui os chamados vícios de consentimento, que na aula passada nós viemos a tratar de algum deles, começando aqui primeiramente pelo erro. Erro ou ignorância consiste naquele vício em que a pessoa desconhece características essenciais, substanciais sobre o negócio que pretende realizar. No caso, a pessoa aqui, de repente, pratica o ato e não tem ali total conhecimento, né? Pode ser ali um vício na hora do consentimento, essa falta de informação. Em aula passada eu trouxe um exemplo para vocês da parte imobiliária, né? Quem se recorda do jornal aí, a Tribuna, com postagem de matéria, etc. Bom, temos ainda a parte intencional da coisa, o dolo, né? Por outro lado, se trata de um engano, mas que este é forçado pela outra parte, ou seja, ela utiliza-se de algum artifício ou malícia para induzir a pessoa a se enganar e aí fechar o negócio com ela, né? Malandro esse rapaz. Mas vamos lá, terceira e última que nós tratamos na última aula, fala justamente da coação, em que ocorre o tal vício de consentimento, quando uma das partes coage a outra, ou seja, realiza uma ameaça séria a ponto de deixar o indivíduo com medo e sentindo-se ali obrigado a realizar o negócio. Você vai ser forçado a tomar uma atitude sobre a grave ameaça que você está tendo que suportar, correto? Bom, dando continuidade, os demais vícios de consentimento nós iremos tratar nesse encontro, assim como os vícios sociais.
sem maiores delongas, vamos ao estado de perigo, né? Na nossa sequência temos aí o Código Civil, que nos ilustra todas essas possibilidades, e nós encontraremos o estado de perigo lá no artigo 156 e parágrafo único, que traz a seguinte redação: configura-se estado de perigo quando alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume uma obrigação excessivamente onerosa. Meu Deus, que isso, né? Imagina essa situação. E ainda temos parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. Bom, aqui é uma proteção legal também para casos aí do bom samaritano, né? Você quer ir em socorro de alguém e de repente você acaba tomando, né, uma atitude ali que vai gerar realmente um problema muito sério para você no futuro, né? Como uma obrigação excessivamente onerosa. Que eu diga aí os juros desses empréstimos, que muitas das vezes a pessoa acaba se vendo ali, né, diante de uma situação delicada e acaba contraindo mesmo. Vamos lá, vamos explicitar um pouco mais esse assunto. Temos ainda como estado de perigo uma situação bem interessante aqui a tratar, que seria justamente aquela situação de ameaça direta, né? Onde alguém, querendo salvar outrem de sua família, né, de grave perigo de dano conhecido pela outra parte, assume essa obrigação excessivamente onerosa, como o pai que, para salvar o filho, promete toda a sua fortuna a um nadador profissional que se aproveita da situação. O filho está se afogando, e aí, o pai vai deixar? Né? Parando para pensar sobre esse aspecto, vamos aqui colocar esse exemplo no contexto, né? Se uma pessoa percebe essa situação de perigo para si própria ou para alguém de sua família e por essa razão assumir uma obrigação excessivamente onerosa, o negócio jurídico será anulável. Veja, anulável é diferente de nulo. A pessoa celebra um negócio jurídico que poderia ser validado. Todavia, existe aqui uma situação que tornou viciada a sua manifestação de vontade, ou seja, um dos requisitos de validação, né, parte existencial necessariamente da escada pontiana que nós já estudamos nos encontros anteriores, né, e assim como a sua, não só a existência, mas como a sua validação, passa pela vontade. E se a vontade não foi livre, né, os efeitos desse compromisso assumido, aqui no caso a excessividade no que diz respeito ao ônus contraído, né, torna esse negócio viciado, ou seja, ele é passível de ser anulado. E mais, a outra parte, aquela que se aproveitou do negócio jurídico excessivamente oneroso, né, deve saber dessa situação de perigo de grave dano, o que nos permite perceber que a parte se aproveitou, se conhecia o risco e valeu-se maliciosamente dessa situação para beneficiar. Opa, o sujeito aqui tá malandrão, né? Olha só o exemplo. Imagine que André foi à praia com seus 2 filhos pequenos e sua esposa, Júlia. Lá chegando, viu as placas que proibiam mergulhos no mar, pois havia um grande risco de afogamento para aqueles que não eram nadadores profissionais. E ainda assim, no mesmo local, André armou uma barraca para sua família e lá ficaram todos passando a tarde. Seus filhos pequenos brincavam na areia enquanto ele e Júlia apenas descansavam. Ao lado da barraca de André estava Gabriel, exímio e conhecido nadador que morava nas redondezas, que ouviu os filhos de André planejando irem escondidos até o mar assim que o pai dormisse. Gabriel, por sua vez, sequer alertou André. Passadas algumas horas, André dormiu e os filhos pequenos foram até o mar. E alguns minutos depois, ouviram-se gritos de socorro. Vendo a situação, Gabriel foi até André e cobrou deste um valor exorbitante para que fosse nadando salvar os filhos pequenos, ao que ao pai das crianças imediatamente assinou um papel assumindo a dívida. Olha só que malandro esse Gabriel. Perceba, neste caso ilustrativo, o estado de perigo que significa um defeito na vontade de André ao assumir a dívida. E diante desses fatos narrados, o negócio jurídico torna-se anulável. Perceba que ele não fez a contração da dívida livremente, ele não contraiu o compromisso porque ele queria se vincular à pessoa de Gabriel, mas não, ele se viu ali diante de uma situação que necessitava tomar medidas extremas, ou seja, ele contraiu a tal obrigação para salvar a vida dos seus filhos. E você?
não faria algo parecido? Né? Você não tomaria uma atitude semelhante? Vamos aqui fazer uma comparação sobre a coação, né, que foi o último instituto da aula anterior, e o estado de perigo. Primeiro, nessa situação chamada estado de perigo, diferentemente do que ocorre na coação, o beneficiário do negócio oneroso, né, aquele que está tomando proveito, não criou essa situação, apenas teve conhecimento desta e aproveitou-se. O conhecimento sobre o perigo é essencial para a ocorrência do estado de perigo, ou seja, temos aqui que observar que nesse contexto, que neste cenário, né, a pessoa não praticou a conduta ou não realizou os atos que deixassem talvez as pessoas em estado de perigo. Por exemplo, o Gabriel não incentivou as crianças a entrarem no mar. O Gabriel não levou as crianças e soltou no mar. Ele não participou disso, né? Ele apenas ocultou-se, né? E ele tinha conhecimento dessa situação, ele sabia disso, mas ele ficou quieto. Mas ele não foi a pessoa causadora da situação de risco, que fique bem claro, tá? É importante aqui, e eu gosto muitas das vezes de compartilhar com vocês experiências, né? Tem um filme que é muito interessante também no que diz respeito ao estado de perigo, né? De situações ali onde de repente a pessoa costuma tomar atitudes um pouco descabidas ou desmedidas, que levaram, né, de repente, a pessoa a se ver numa situação de tomar medidas extremas. E nesse sentido, quem assistiu aquele filme chamado Um Ato de Coragem, né, pode ver ali diversas situações onde estava presente a coação, quando o pai do filho entra com a arma de fogo ameaçando o hospital. As pessoas veem ali o estado de perigo, quando de repente o pai toma aquela decisão, né, translocada de repente mandar o médico ali, né, cortar o seu próprio peito e arrancar o órgão para transplantar em seu filho que estava ali prestes a morrer. Entre outras cenas assim. Ali você vê diversas constituições de negócios ou de fatos ocorrendo, né, que a coação e o estado de perigo estão latentes. Então fica aí, né, uma sugestão, um ato de coragem para quem de repente tiver disponibilidade, interesse, aproveitando aí a quarentena, né, assistir esse filme e depois fazer os comentários, né, do que achou da análise agora técnica e jurídica, né, sobre essa produção. Continuando, temos ainda a lesão. Lesão também enquanto vício de consentimento. Vamos lá. Segundo o nosso Código Civil, o artigo 157 traz a redação de que ocorre a lesão quando uma pessoa sob premente necessidade ou por inexperiência se obriga à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. Opa! Aqui já está surgindo algo diferente, né? O Instituto da Lesão, ele também poderá ser levantado como hipótese de vício de consentimento, pautado aqui numa situação um pouco diferenciada da anterior. Vamos ver algumas características. Temos como elemento que quando uma pessoa estiver passando por grande necessidade ou quando for inexperiente em relação a determinada situação, ela pode acabar assumindo uma dívida ou prestação desproporcional em relação a outra prestação assumida pela outra parte, que pode tirar vantagem disso. Tendo aqui como vício, né, a lesão, ela tem para sua caracterização a presença de dois requisitos, sendo um objetivo, formado pela desproporção entre as prestações, e outro elemento de ordem subjetiva, consistente na premente necessidade ou inexperiência da parte que celebrou o referido negócio. Por isso, preste atenção. Para que seja constatada a lesão, é necessária a presença de seus elementos subjetivo e objetivo. E dessa forma, presentes tais requisitos, o negócio passa a ser anulável, tá ok? Vamos para os exemplos. Temos aqui os atrasos em voos, né? Vamos pensar aqui agora nessa questão de aeroportos, né? São comuns atrasos nos aeroportos, né? Alguém já ouviu falar que pessoas costumam às vezes perder voos, ter voos cancelados, né? Por conta às vezes de mudança de itinerário ou condições climáticas não favoráveis para o pouso. Hoje nós temos aí a situação da pandemia, né, do coronavírus aí cancelando voos inclusive, né? Mas vamos pegar o seguinte caso. O passageiro Gustavo, em determinada ocasião, teve de viajar a Manaus para proferir uma palestra
e já havia adquirido também, para o dia seguinte, sua passagem para o Rio de Janeiro, onde participaria do casamento de sua irmã, no qual seria padrinho. Opa! E aí, proferida a palestra e já no aeroporto para decolar ao Rio de Janeiro, recebeu a notícia de que o voo havia sido cancelado. Ato contínuo, às pressas, dirigiu-se até o guichê de outra companhia aérea que lhe cobrou o décuplo do valor usualmente contratado e que havia sido pago anteriormente pelo próprio Gustavo. Gente, 10 vezes mais. Esse Gustavo devia ter dinheiro, né? Afinal de contas aí, o sujeito pagou 10 vezes mais caro na passagem, né? Mas óbvio, ele estava ali se sentindo acuado, né? Sem outra alternativa, Gustavo pagou o valor 10 vezes maior pela passagem, e nesse caso existe aí a necessidade e a desproporção entre as prestações, fazendo com que a lesão aí seja evidente. Bom, se por acaso a companhia aérea que cobrou 10 vezes o valor da passagem normal, após reclamações, resolvesse devolver a diferença para Gustavo, esse negócio continuaria podendo ser anulado? O que tu acha? Para e pensa um pouquinho, né? Nós falamos ali da possibilidade de anulação, tendo em vista que houve uma desproporção nas prestações envolvidas. E agora está sendo ventilado a possibilidade da empresa o quê? Querer devolver a diferença. E aí? O negócio ainda pode ser anulado? Vamos para a lei? Vamos ver o que o código nos traz? Segundo o parágrafo 2º do artigo 157 do Código Civil, não se decretará a anulação do negócio se for oferecido suplemento suficiente ou se a parte favorecida concordar com a redução do proveito. Opa! Aqui nós temos uma solução diferente, né? Mantém-se o negócio, mantém-se o contrato em vigor com automática, né? Concordância da outra parte, né? Havendo aí uma mudança na postura do contratante, ou seja, a companhia quer realmente resolver a situação. E aí, nesse caso, né, a gente não pode entender que a anulação seria o único caminho cabível num contexto deste. Concluindo, então, mesmo que alguém por inexperiência ou premente necessidade assuma prestação desproporcional, pode ser que o negócio não seja anulável, porque a parte que se beneficiou dessa situação poderia simplesmente devolver a diferença e acabar com a desproporção entre as prestações. Bom, nesse contexto, né, a gente fecha aqui os vícios de consentimento e passaremos agora a uma outra etapa, né? Porque o negócio jurídico também pode sofrer aqui invalidações com base nos chamados vícios sociais. Opa, vamos entrar aqui em um assunto novo, né? Uma particularidade aqui que vai complementar a análise desses negócios firmado no nosso dia a dia. Bom, temos então que diferenciar, né? Vícios sociais são aqueles que não dizem respeito apenas às partes envolvidas no negócio jurídico, mas também atinge o direito de terceiros e, propriamente, a segurança da sociedade como um todo. Ou seja, o negócio não está limitado apenas às partes, interfere no contexto social como um todo. Lembre-se, o prazo ele é de 4 anos para que alguém possa pleitear a anulação de um negócio que tenha apresentado algum dos vícios estudados e também da fraude contra credores. Vamos ver? O artigo 178 traz que é de 4 anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado 1. No caso de coação, do dia em que ela cessar. 2. No de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o próprio negócio. 3. No de ato de incapazes, no dia em que cessar a incapacidade. Nesse contexto, nós temos que observar, né, que o prazo será de 4 anos, conforme cada situação dessa, com a sua particularidade de tempo aí, né, a ser contado. Bom, tendo dito isso, vamos então analisar o primeiro vício social. Vício esse que eu tenho certeza que vocês vão ficar muito atentos agora, né? Afinal de contas, fraude contra credores no contexto atual, né, onde as pessoas parece que perderam um pouquinho da vergonha, né, e começam aí a deixar suas contas atrasar às vezes de maneira proposital, né? Temos aí um artifício que precisamos entender
até para nos proteger de maneira mais adequada naquilo que é contextualizado como fraude, né? Perceba-se que os credores, né, aquele que tem direitos, né, aquele que tem ali o crédito, aquele que tem, de repente, um título que lhe autoriza a receber de alguém determinada quantia, acabam às vezes sendo vítimas de fraudes, né, cometidas aqui por pessoas de má índole, né? Olha só essa imagem aqui do lado, o sujeito está sentado no saco de dinheiro e com certeza dizendo para o seu credor o quê? Que não tem como pagar. Será? No caso de fraude contra credores, pessoas, né, se unem para realizar negócios fraudulentos e evitar que sejam realizado pagamento aos credores. Vocês já ouviram situações onde pessoas se juntam para aplicar golpes? Isso é mais comum, né? Isso é muito mais comum do que a gente imagina. Bom, o nosso código, né, também prevê algumas particularidades sobre este assunto. Vamos lá, então? Artigo 158. Os negócios de transmissão gratuita de bens ou remissão de dívida, se os praticar o devedor já insolvente ou por eles reduzido à insolvência, ainda quando o ignore, poderão ser anulados pelos credores quirografários como lesivo dos seus direitos. Para tudo. Como assim, professor? Nós estávamos falando de fraude contra credores no negócio. E agora você me vem com transmissão gratuita? Que negócio é esse, né? Bom, vamos lá. Aqui, nós estamos diante de uma situação na qual a pessoa necessariamente pratica um ato, não porque ela é boazinha, não porque ela quer ajudar alguém, né? Mas ela faz a tal da transmissão gratuita, que nós temos aí o exemplo, a doação, porque ela quer se ver livre do patrimônio, né? Porque se ela ficar com o patrimônio em mãos, alguém vai tomar dela. Então é melhor ela dar uma de bom samaritano, né? Ajudar o próximo, do que perder para o credor legítimo. E aí nós temos que tomar cuidado com isso, né? Quem é o credor quirografário? Às vezes vocês podem estar se perguntando aí, né? Cadê o vocabulário jurídico que o professor Paulo Freitas mandou adquirir, né? Nessa hora, busca lá. Mas os credores quirografários, na luz da preferência de crédito, né? Eles estariam ali na última linha, né? De quem possui um título para recebimento. Nós temos a ordem preferencial legal, que não é assunto dessa aula, né? Mas depois vocês podem estar buscando lá. Mas aqui exemplo dele seria quem é o portador de um cheque, um portador de uma duplicata, nota promissória, entre outros. Vamos aos conceitos. O negócio jurídico de transmissão gratuita pode ser ilustrado pela doação, ou seja, quando a pessoa transmite a propriedade de um bem para outro sem cobrar nada em troca. Beleza, né? Remissão é quando você diz para seu devedor que ele não precisa te pagar. Gente, já ouviram aquela expressão de cortesia com chapéu alheio? Qualquer um pode fazer? Aqui seria o seguinte caso: eu devo, eu, Paulo, estou devendo, né? E nesse contexto de dívida, eu, percebendo que vou ser ali executado numa ação, eu começo a liberar as pessoas que teriam que me pagar, né? Então eu digo para o meu devedor, eu falo assim: ô Joãozinho, não precisa me pagar não, a sua dívida está perdoada, meu irmão, vai na paz. Olha, eu poderia fazer isso? Em um contexto onde não existisse outros vínculos exigíveis, eu até poderia perdoar a pessoa. Todavia, se eu tenho aí um crédito não satisfeito e eu começo a fazer perdão de dívida, esse perdão poderá sim ser anulado, até porque eu estou prejudicando o meu credor, tá ok? Continuando. O devedor insolvente, o insolvente é aquele que não paga, né? Quando eu mencionei em sala quem era devedor e eu perguntei para todo mundo tinha que ter levantado a mão, porque devedor todos nós somos, né? Afinal de contas, devedor é quem tem dever. Já inadimplente, né? Seria a pessoa que não cumpre com as suas obrigações, o que é diferente. E quando eu adentro agora na classificação de insolvente, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Que seria aquele que já não possui mais nenhum patrimônio que seja suficiente para adimplir com as suas obrigações. Ele já está num contexto onde ele não consegue pagar. Logo, como é que eu posso fazer doação? Logo, como é que eu posso operar perdão? Se eu já estou insolvente, meu amigo, opa, pera lá, você não está pagando suas contas, seus bens já não são suficientes, você não pode perdoar a dívida de ninguém, muito menos fazer doação, né? Primeiro paga aquilo que você já deve, né? Depois você vai fazer graça com as pessoas.
Credores quirografários é aquele credor que demonstra o seu crédito por meio de algum título sem garantia real, né? Não tem aqui uma garantia real. Ele tem consigo apenas uma nota promissória, um cheque, ele não pode assegurar o pagamento por meio de nenhum tipo de outro meio constritivo, como exemplo, a hipoteca, né? Continuando, imagine então que depois de utilizar quase todas as suas economias e investimentos mal sucedidos, Fabiana acumulava dívidas e poucas possibilidades de ganho. Ela era devedora de 4 fornecedores diferentes, né? E já sequer vinha arcando com as parcelas mensais da sua dívida. Pô, Fabiana, você, assim como muitos brasileiros, né, se encontra aí numa situação de fragilidade, né? Algo que realmente muitas pessoas experimentam no dia a dia. Mas vamos lá. E mesmo assim, sendo que possui um veículo de luxo, Fabiana combinou com a sua amiga Cristiane e realizou um negócio de doação com ela. Ou seja, simplesmente porque ela preferia que o seu carro ficasse com a amiga do que esperar uma execução dos credores que poderiam ir lá bloquear o seu veículo, né, por meio de ordem judicial e levar a leilão para uma futura liquidação das suas dívidas, né? Então antes ela fica de boazinha com a vizinha, né, com a sua amiga, do que o credor vir lá e tomar o seu carro, né, através de um processo judicial. E ainda, né, esse negócio de transmissão por meio de doação, né, configura manifesta fraude. Opa, por que é uma fraude? Porque ela já estava devendo para outro, ela já não tinha patrimônio suficiente. Se ela já não tinha como honrar com o compromisso anterior, ela não pode fazer doação. Em tese, ela não tem patrimônio para isso, né? Nesse caso, abre o quê? A possibilidade de anulação desse negócio. Ou seja, o credor pode pleitear o cancelamento dessa doação e buscar de volta o carro da dona Fabiana, né, Fabiana? Vamos pagar suas contas, minha querida, né? Não passa a perna no colega, não faça a corrente do mal, vamos fazer a corrente do bem, né? Continuando, temos ainda o artigo 159, que traz para nós o seguinte: serão igualmente anuláveis os contratos onerosos do devedor insolvente quando a insolvência for notória ou houver motivo para ser conhecida da do outro contratante. Opa! Uma pausa aqui agora, né? Vamos pensar um pouquinho sobre esse artigo. No primeiro momento falávamos dos contratos benéficos, né? No caso de a pessoa vai abrir mão dos seus bens em prol de terceiros, justamente para não pagar o seu credor. E aqui o contrato é até oneroso. Mas veja, ele opera uma qualidade de insolvente, ou seja, o patrimônio que ele possui já não dá para honrar com seus compromissos. E aí, num contexto como esse, abre-se um precedente para possível anulação. Vês que muitas das vezes esses negócios onerosos seriam uma forma de talvez esvaziar o seu acervo de patrimônio para não pagar a dívida, né? Os requisitos para a configuração dessa fraude contra credores, nós precisamos aqui observar 2 elementos. O primeiro deles seria o objetivo, né? O concilius fraudes, ou seja, o conluio fraudulento. O outro seria o subjetivo, o eventus dano. Prejuízo causado ao credor. Eu tenho que identificar que aquele ato gerou realmente um prejuízo para a pessoa do credor, né? Lembra que nós estamos falando aqui de vícios sociais? Tem que impactar terceiro, né? Então 2 pessoas se juntaram para prejudicar uma terceira. Então temos o seguinte, que no conluio fraudulento consiste a combinação entre o devedor e um terceiro, que se unem para fraudar créditos, ou seja, tentar evitar o pagamento devido aos credores. E o elemento de ordem subjetiva consiste justamente nesse prejuízo causado, né? O credor ele não vai receber o que é devido. Por quê? Porque houve um esvaziamento, desaparecimento, consumo, né? Ele torrou o patrimônio dele, ele desviou o patrimônio dele, ele levou esse patrimônio ali à propriedade de outrem, né? Ele não ficou com nada para poder pagar a tua conta. Então, nesse caso, a gente pode entender que houve aí fraude contra credores, né? Bom, para encerrar, entraremos agora nos vícios sociais chamados simulação, no qual também é uma situação muito grave que pode gerar aí a nulidade desses atos. Vamos lá então. Simulação consiste em uma causa de nulidade. Por conta do quê, né? Ocorre quando as partes realizam um negócio que em sua aparência é normal,
mas que visa a produção de efeitos contrários. Opa! Eu estou declarando uma coisa, mas na realidade eu estou buscando outra, né? Com qual intuito, talvez, né? Enganar, né? Ou seja, diferentes daqueles que esteja aparentando, né? No caso de simulação, as partes celebram o negócio aparentemente normal, porém não são produzidos os efeitos regulares. Não se trata de vício que atinge a vontade da parte, porque na simulação o agente combina, ou seja, ele tem conhecimento livremente com outra pessoa para ferir direito de terceiro ou mesmo os direitos de toda a sociedade. O artigo diz assim no artigo 167, né? É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que se dissimulou se válido for na substância e na forma. Vamos entender isso aqui? Parágrafo 1º. Haverá simulação nos negócios jurídicos quando 1. Aparentarem conferir ou transmitir direitos a pessoa diversas daquelas às quais realmente se conferem ou transmitem. 2. Contiverem declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. 3. Os instrumentos particulares forem antidatados ou pós-datados. Opa, o sujeito está criando uma situação, né? Parágrafo 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado. Ou seja, existe uma preocupação também para que essa anulação ela não seja de imediato levada a efeito se houver aqui envolvido nessa relação terceiros de boa-fé. Vamos a um exemplo para poder ilustrar melhor essa situação, né? Orlando, há tempo, sustenta 2 famílias. Opa, sujeito aqui é potência, hein? Ele é casado com Gabriela e tem 3 filhos, mas convive simultaneamente com Grace, a amante, a quem decidiu doar um apartamento que havia adquirido durante o casamento com Gabriela. Péssimo negócio você fez, hein, meu amigo? Porém, em vez de realizar a doação, o que iria desmascará-lo perante Gabriela, Orlando fingiu realizar o negócio de venda do apartamento, apenas colhendo assinaturas de Gabriela sem informá-la do real negócio de doação para sua amante. Nesse caso, o negócio jurídico de compra e venda ele é nulo, porquanto, de fato, foi realizada uma doação, né? Na realidade, não vendeu, ele doou, né? Considerando-se que Grace jamais desembolsou 1 centavo sequer para adquirir o apartamento. Então, o péssimo negócio aqui foi o quê? Ele tem um amante, lógico, né, gente? Eu tô falando disso, né? Mas o negócio que ele celebrou não era válido, né? Por quê? Porque, na realidade, ele celebrou uma doação. E o sujeito, o indivíduo, o cidadão ou cidadã casado, né? Tem obrigatoriamente que observar o regime de bens. E aqui, com certeza, né? Ele colocou como doação, ele colocou como compra e venda, porque se fosse doação, ele estaria ali já antecipando a sua meação, o seu direito, né, a partilha dos bens, né? Ele estaria declarando para todo mundo ver, quem quiser saber, que ele estava doando um imóvel para uma pessoa diferente, né, do seu convívio familiar, até porque ele estava escondendo a pessoa, né, da sua amante, ele não estava declarando. Então nós temos o quê? Que a simulação ela pode ser dividida primeiramente em absoluta e também em relativa. Qual é a diferença? Simulação absoluta. Quando as partes realizam negócios falsos que não produzem efeito algum. Ou seja, a simulação ela não gerou efeito de forma alguma. Olha um exemplo. Imagine que um casal está se divorciando e que um dos cônjuges decide simular o negócio para se tornar devedor de um amigo. Ou seja, o negócio nunca existiu, né? Apenas com o intuito de dar a este último alguns bens em pagamento, abre parênteses, né? Da falsa dívida, de modo a não ter que deixar os bens para o outro cônjuge. Vamos mudar aqui um pouquinho, né? A mulher, né, não querendo aí partilhar com o marido, faz aí uma simulação, né, de uma dívida existente com a sua amiga e transfere os bens para ela, né, para poder passar a perna no cônjuge. E aí, nesse caso, quando chegar no momento do divórcio, o acervo patrimonial a ser partilhado diminuiu substancialmente, né? Nesse caso, não existe dívida e tampouco pagamento com bens. Trata-se tudo do quê? De uma simulação de ordem absoluta.
E ela passa a ser relativa como, né? Quando as partes realizam negócios falsos que produzem efeitos diferentes dos aparentemente pretendidos. Ou seja, vai surtir efeito? Sim, vai. Mas vai ser um efeito diferente do que realmente está declarado ali no documento. Exemplo, referente ao apartamento doado por Orlando a Grace, note que Orlando simulou uma compra e venda, quando em verdade ele fez uma doação. Ou seja, aqui seria uma simulação? Sim, mas não absoluta, relativa. Por quê? Porque produziu efeito jurídico, houve a transmissão de propriedade, houve a mudança de titularidade do bem, mas não como compra e venda, e sim como doação. Nesse caso, entendemos que se trata de uma simulação relativa. Caminhando então para o encerramento, né? Tome nota, meus queridos e estimados alunos. Para todos os casos, exceto a simulação, temos um prazo decadencial de 4 anos para requerer a anulação dos negócios jurídicos defeituosos. Para a simulação, como se trata de uma causa de nulidade, não há prazo nenhum, pois quando falamos de nulidades, estas, em razão da sua gravidade, podem ser alegadas a qualquer momento. Ou seja, diferentemente dos outros vícios que nós trabalhamos anteriormente, né, que tem um prazo de 4 anos, a simulação ela já é uma situação de nulidade. Então, dessa forma, facilita a nossa vida, não é certo? Fechando, então, vamos passar um a um e aí vocês podem tomar nota, buscar no código e se preparar aí para as nossas próximas aulas, né? Estado de perigo seria o que, então? Esse vício, né? Quando alguém querendo salvar outrem de sua família ou mesmo de outra pessoa de grave perigo de dano conhecido pela outra parte, assume uma obrigação excessivamente onerosa, como o pai que para salvar o filho promete toda a sua fortuna a um nadador profissional que se aproveita da situação, né? Ou ainda, eu posso até dizer aqui da própria emissão de um cheque num atendimento de um hospital, né? Ou seja, vai somente atender o seu parente se você deixar um cheque calção do valor aqui de não sei quantos R$ 1.000, né, para poder internar ele no leito particular. Essa seria uma situação também de estado de perigo. Já a lesão, quando uma pessoa por inexperiência ou premente necessidade assume como consumidores, assume uma prestação manifestamente desproporcional em relação à contraprestação e como consumidores inexperientes que adquirem produtos por valores exorbitantes, em razão do desconhecimento sobre esse ramo do mercado específico. Pensando aqui na história da venda, né, do bem imóvel. Nós tratamos dessa situação anteriormente também. Temos ainda fraude contra credores, né? Nesse caso, pessoas, caso parênteses aqui, devedor insolvente, um terceiro, se unem para realizar negócio fraudulento e evitar assim a realização do pagamento aos reais credores. Já a simulação, né? As partes realizam negócios falsos que não produzem efeito algum, no caso da absoluta, ou que produzem efeitos diferentes do aparentemente pretendido, no caso da simulação relativa, e isto seria causa de nulidade, não está sujeita a prático atuando algum, né? Ela já é nulo de pleno direito, né? Não cria direito aqui. E aí, voltando ao início da aula, né? Quando nós passamos aí a solução do caso Guilherme, né? Sobre a venda do apartamento, temos a seguinte. Nesse caso, estamos diante de um vício de consentimento que é chamado de quê? De lesão, né? Conforme explicitado no artigo 157 do Código Civil, é necessária a presença dos elementos objetivo e subjetivo para a configuração da lesão. O elemento objetivo consiste na prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. E esta está presente, né? Porque vai ser entregue um apartamento de 450 mil pelo valor de 100 mil. Está proporcional isso aqui, gente? Lógico que não, o bem vale muito mais do que o valor que ele está recebendo. Então, entre o valor real do apartamento e o da prestação paga por ele, né, de apenas 100 mil, existe uma manifesta desproporção. Nesse caso, a gente consegue identificar aqui o Instituto da Lesão e o artigo 157 vai dar para nós aqui o respaldo legal para pleitear a anulação desse negócio jurídico. Bom, tendo dito isso, eu trago aqui para vocês um vídeo, né, que vai ilustrar uma situação também de vício. E eu gostaria que vocês prestassem atenção e ao final vai ter uma atividade para que vocês possam resolver e encaminhar via e-mail até a data do dia 22 de março, conforme vai ver o slide a seguir aqui, tá ok? Vamos lá? Se der o play, ajuda, né, Paulo?
Ai, meu Deus do céu. Vamos lá, como é que eu faço aqui agora? Calma aí, que é a primeira vez a gente tem que estar atento aqui a o que precisa ser feito. Bom, o vídeo ele vai trazer aqui uma situação fática na qual eu vou mudar a tela, tá? Para que vocês possam assistir. Mas as perguntas seriam: se no caso do vídeo houve a ocorrência de estado de perigo, sim ou não? E ainda, caberia a responsabilização do Estado neste caso? Você vai elaborar uma resposta pautado no assunto que nós tratamos aqui, encaminhar no e-mail professorpaulofreitas@gmail.com até o dia 22 de março, que é a data que eu estou colocando aqui para que vocês encaminhem para mim, né? Até lá já vai ter mais material também disponível e vocês poderão aí buscar, né, essa satisfação. Bom, eu vou encerrar o vídeo aqui e vou postar o link abaixo, tá? Então vocês vão ter a web aula aqui, onde vocês clicaram, logo abaixo vai ter o link desse vídeo separado. Eu deixo lá para vocês, tá ok? Um abraço, fiquem com Deus e vamos estudar, gente. A quarentena aí não é para você ir para aglomeração, né? Você vai ficar isolado, mas aproveita esse momento para poder colocar o teu portal em dia, fazer as leituras necessárias, né? Vamos aí tirar proveito, dar o nosso exemplo enquanto cidadão, fazer a nossa parte, tá ok? Um abraço, até a próxima.